encontro, Senhor, a vida da tua serva, tocando com as tuas mãos de poder e de glória, e dando saúde, Senhor, restaurando, Senhor, levantando, Senhor, e colocando de pé, Senhor, todos aqueles que estão pedindo por socorro nesta noite. Senhor, assim nós oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos, quero convidá-los a, juntamente comigo, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 18. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 31. Enquanto os irmãos estão procurando, externar a minha alegria aos irmãos, né? Nós estamos vindo de uma maratona com a mocidade, os jovens que estiveram lá, só para eu saber quem foi, na Almadeb, em São Miguel. Aí, os que não levantou a mão, o senhor viu bem, né? Para depois chamar no gabinete do aconselhamento. Irmãos, que tempo bom, no final do trabalho, né, no sábado, ontem à noite, a gente até brincou com o pregador, fez uma pergunta para ele teológica muito difícil. Vamos fazer uma pergunta difícil para o senhor me ajudar aqui a resolver esse problema teológico. E aí a pergunta foi, o que a gente prega domingo na igreja agora, né? Depois de tanta palavra de Deus, tanta abundância, o que pregar, né, irmãos? Graças a Deus que a Bíblia diz que aqui tem uma fonte inesgotável, porque fica difícil para nós, né, que somos pequenos assim, depois tirar alguma coisa do poço que é fundo e a nossa cordinha é tão curta, mas Jesus tem para nós alguma coisa aqui nesta noite, amém? Lucas 18, verso 31, está escrito assim: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Amém? Então repita comigo assim, ó: eu posso não estar entendendo nada, mas eu não vou embora. Amém, irmãos? Nós vamos permanecer na presença de Jesus, mesmo quando nós não estivermos entendendo nada. Vai ser igual o pastor Ivan nos ensinou, palavra rápida e quente que alegra o coração da gente, amém? Irmãos, é muito difícil compreender o tempo da ausência de entendimento do que nós estamos vivendo. É muito difícil continuar motivado diante de um cenário em que nós não estamos compreendendo o que está sendo dito. Os discípulos estão seguindo Jesus e eles começam a experimentar as melhores experiências que alguém poderia experimentar caminhando com Deus. Eles começam a ver milagres, prodígios, maravilhas, e me parece que quem sabe no início do ministério de Jesus, até os mais próximos deles, que seriam os discípulos, esperavam que Jesus fosse, quem sabe, aquilo que até hoje os judeus ainda esperam que seja o Messias. Um grande salvador da nação, um salvador no sentido de ação, um salvador no sentido terreno, alguém que trouxesse algum tipo de expansão do seu ministério, e tudo leva a entender que daqui a pouco este homem vai ser conhecido em todas as nações.
Daqui a pouco este mestre que nós estamos seguindo, certamente será um grande líder de toda a nação. Ele vai nos tirar do jugo de Roma, ele vai nos tirar do jugo da cultura romana, da cultura grega, da cultura gentílica do mundo. E quando eles estão no meio deste caminho de expectativa de que Jesus teria este triunfo humano, eles se deparam com esta declaração de Jesus. E eles não entendem nada. Parecia que Jesus estava em um caminho de ascensão da humanidade, que ele ia dominar todas as coisas, que ele ia ter um grande crescimento e que ele triunfaria, o povo de Israel seria liberto de todo jugo. Eles estavam com a visão daquilo que é humano. Quem sabe se esqueceram de detalhes do que aquilo que os profetas profetizavam. Os profetas diziam que ele seria sim o grande salvador do mundo, que ele seria realmente o grande libertador, mas também estava escrito lá nas entrelinhas as dificuldades que ele padeceria, os sofrimentos que ele sofreria por amor a nós. Quem sabe nós esquecemos dos detalhes das dificuldades e queremos viver triunfalistas, queremos ser homens e mulheres que alcançaremos. Eu estou grandão, eu estou cheio de dinheiro, eu estou com bastante abastança. Grandão, eu estou cheio de dinheiro, eu estou com bastante abastança na minha casa, na minha vida, eu estou com sucesso profissional. É assim que a gente cria expectativa desde pequeno. Você cresce, estuda, conquista e depois você só desfruta. Mas o texto está dizendo que Jesus chama eles e começa a dizer, passando por tais situações que estão sendo adversas para a sua vida. Você não entende porque aquela pessoa por quem você tanto orou, ao invés de viver, faleceu, foi levada por Deus. Você não entende os propósitos, os desígnios santos do nosso Deus, que são infinitamente maiores do que aquilo que nós podemos compreender. Mas Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, e a palavra de Deus é esta: tudo que Ele faz é bom, é agradável e é perfeito, por mais que nós não possamos compreender agora. Se eu e você não estamos compreendendo este tempo da adversidade, permaneçamos aos pés de Jesus. Eu não estou compreendendo nada, mas eu não vou embora. Os discípulos não entenderam, mas eles não saíram do ambiente, da presença de Jesus, porque se alguém não está entendendo e vai embora, vai perder o melhor, a explicação, a compreensão, o propósito, o porquê as coisas estão acontecendo, ou porquê estas coisas estão sendo faladas. Nós não podemos parar no meio do caminho, irmãos. Nós não podemos desistir em meio às palavras e o tempo que nós não compreendemos. Eu quero elucidar com um exemplo. E eu costumo falar muito pouco aqui a respeito do meu testemunho, porque como fui eu que vivi, para mim é tão simples, né? Mas tem gente que fala, rapaz, o que você viveu. Irmãos, eu por muito tempo questionei a Deus. O porquê eu vivi algumas coisas. Eu vivi coisas assim que realmente, se algumas crianças começassem entrassem em um filme assim, entrassem comigo para ver, eu falar assim, como você sobreviveu? Como você sobreviveu? Eu fui criado na rua. Eu fui criado jogado, largado. E o que eu vi, há coisas que eu vivi, que eu não compreendia, que eu nunca compartilhei com ninguém. Há situações, exposições e coisas que eu passei, e eu estou dizendo isso não para dizer que eu sou bom, é porque você também passou, você também passa, alguém aqui está passando, e Deus deseja que você entenda que mesmo sem você compreender, permaneça onde Deus te colocou. Eu passei por exposições que eu tenho vergonha de contar a alguém. Eu tenho vergonha de imaginar, eu tenho sofrimento só de lembrar. Quando eu estou de joelhos e por algum motivo eu me lembro, às vezes a vontade é de questionar a Deus. Mas quantas vezes, quando eu estava trabalhando com a liderança da mocidade, durante alguns anos o Senhor me deu este privilégio, e vinha algum jovem pastor pedir um conselho,
perguntar como ele poderia proceder a respeito daquilo que ele viveu, que ele não tinha coragem também de contar para sua mãe, para o seu pai, porque era algo terrível. E o Espírito Santo dizia: lembra do que você viveu? Eu habilitei você, eu te dei força para passar por aquilo, para que agora você cuide também de outras pessoas. Há coisas que nós não compreendemos, abusos que nós não compreendemos, exposições que nós não compreendemos, traumas que você já foi exposto, que você não entende o porquê você passou por isso. E eu te digo, você não passou por isso porque Deus é um tirano, porque Deus esqueceu de você naquele momento. Deus estava lá te dando forças e te capacitando. Ele habilitou você, te preparou para que você pudesse dar fruto no seu reino também. E se você for ver bem, nas entrelinhas, como também as profecias de Cristo, estava escrito lá que você estava passando por aquilo por um propósito. Quando você passa, depois do tempo da adversidade, e você passa a se lembrar daquilo que você viveu, você entende com clareza: ah, foi por isso que eu sonhei aquilo, foi por isso que alguém me disse aquilo, foi por isso que Deus me permitiu passar por isso, por aquilo, foi por isso que eu morei um tempo ali, foi por isso que eu passei um tempo aqui, foi por isso que aquela pessoa foi colocada no meu caminho, por isso eu conversei assim com ela, por isso Deus me entregou aquela profecia, por isso Deus me conduziu por um caminho que naquele momento eu não entendia, mas agora faz todo sentido. Ele estava comigo, me capacitando para que eu desse fruto no reino de Deus. Quantas vezes eu frutifiquei no reino de Deus, habilitado pelo tempo do sofrimento, em que quando passei por ele, eu não entendia. Quantas vezes? Quantas vezes? E esta é uma noite que Deus deseja dizer a nós: mesmo que você não esteja compreendendo o que nós estamos vivendo juntos, Deus está dizendo a nós: eu estou vivendo com você, você não entende, mas eu estou traçando um caminho de triunfo, talvez não aquele que você pensou que fosse triunfo, mas é aquilo que eu sei que será o melhor para a sua vida, que será o melhor para a sua caminhada, para a sua história, para a sua trajetória. Quantos aqui foram abandonados também pelos seus pais? Quantos aqui também foram perseguidos no seu trabalho? Quantos aqui perderam tudo que investiram em alguma coisa? Não tem problema, mesmo que você não entenda o porquê você viveu isso, saiba, Deus tem um caminho de excelência, Deus tem um caminho melhor para a minha e para a sua vida. Se nós fôssemos meditar aqui a respeito das profecias que Jesus estava falando, e se nós fôssemos avançar um pouco mais também aqui nos textos futuros, nós vamos aqui de forma resumida apenas meditar que Jesus está dizendo que ele seria açoitado, Jesus está dizendo que ele seria cuspido, perseguido, escarnecido, e isso parecia ser para os homens que o ouviam uma notícia de derrota. Como assim? Aquele em quem nós criamos expectativa de triunfo está dizendo a nós que não estou entendendo, nós vamos entrar em Jerusalém e ao invés de ele conquistar tudo para nós e nos livrar do jugo de Roma, ele vai ser açoitado, cuspido, esmagado. Parecia uma notícia de derrota, mas Deus tinha um plano de vitória nestas coisas. Sabe por quê? Porque se Jesus não passasse por isso, se ele não fosse açoitado, se ele não fosse cuspido, se ele não fosse escarnecido, se ele não fosse açoitado, se ele não passasse por isso, eu e você teríamos que passar por este caminho, e eu digo sem medo nenhum de errar, nós não suportaríamos passar pelo que ele passou. É por isso que ele decidiu, é melhor eu passar, eu
pago este preço, porque vocês não podem pagar, o sangue de vocês não tem o mesmo valor que o meu sangue tem, mas quando eu passar por isso, vai parecer que é derrota, mas ao terceiro dia, eu vou ressurgir daquele túmulo, vai haver vida de novo, e haverá triunfo, tanto para Israel, como também para Samaria, para a Judeia e até os confins da terra. Lá no Jardim Helena, um dia haverá triunfo. Vocês não entendem porque são limitados. Vocês não podem ver o que eu estou vendo, um povo na igreja do Jardim Helena, cheio de expectativa de vitória. Vocês não entendem mesmo. Os discípulos não poderiam compreender mesmo. E como eles não compreenderam, nós também não estamos compreendendo que muitas coisas que nós estamos vivendo vai habilitar uma nova geração que virá após a nossa geração. Estes pequenos, como diz o pastor, as crianças, os adolescentes, os jovens da nossa geração precisam ser habilitados para um futuro que nós não sabemos como será. Quem sabe eu não estarei aqui, nem você, mas a igreja de Jesus, deseja avançar, nós precisamos ser homens e mulheres fortes. E não tem como ter uma geração forte se nós não formos experimentados pelo tempo da aflição, da dificuldade, das dores, o tempo da caverna, o tempo da escuridão. É este tempo, jovem, que habilita o crente a ser forte. Você já parou para pensar quão lindo é ver um testemunho de um crente que conta uma experiência terrível de doença e depois vem aqui falar da cura? Não é lindo? Mas vai passar pelo tempo da doença. Agora, uma coisa eu tenho certeza: quem passou pela adversidade e saiu do outro lado com a vitória nas mãos, sabe o Deus a quem serve. Romanos 5 é muito claro a respeito disso. Não tem outro caminho, é a tribulação que produz em nós paciência, experiência. É a tribulação. Alguém aqui quer dizer, eu conheço a Deus sem passar pela tribulação? Quantas vezes você já caiu e Ele te levantou? Você pode dizer, o meu Deus é um Deus que levanta o caído. Quantas vezes você passou por dificuldades na sua vida, irmãos? Falência. Deus te levantou. Você não compreendia, mas este agora é o tempo que você pode dizer, o meu Deus é o Deus que levanta os falidos, é o Deus que reescreve história, o meu Deus é o Deus que cura enfermidades incuráveis, o meu Deus é o Deus que liberta qualquer pessoa, por mais difícil que pareça esta libertação, por mais profundo que pareça o poço, o meu Deus é um Deus que tira pessoas do poço profundo e traz de volta a viver uma vida de alegria diante da presença de Deus. Só Jó poderia dizer assim, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, só passando pelo que ele passou. Eu quero te dizer que o tempo da tribulação é uma escola de Deus para mim e para a sua vida. Mesmo que agora você não entende esta equação, saiba que daqui a pouco o nosso Deus vai fazer tudo claro para você, tudo vai estar muito mais tranquilo para a sua vida. É só passar sem sair de perto de Jesus. Quer que eu te fale uma coisa no texto, só para a gente finalizar? Se nós formos ler os próximos versículos, a Bíblia é muito maravilhosa, né? Foi dividido em capítulo e em versículo, sabe? Só para a gente achar mais fácil, mas é um livro contínuo, amém? Olha só a continuidade, estamos lendo o texto ali, tal, Jesus fala, ninguém entende nada, parece que está tudo estranho, confuso, os irmãos ficam tudo desanimados, que história é essa? O Messias que eu esperava que ia triunfar, agora vai sofrer, vai padecer, vai ser açoitado. Aí o texto continua no versículo 35, leia comigo. E aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, no caminho para Jerusalém, Jericó está a 40 quilômetros mais ou menos de chegar em Jerusalém. Eles estão no caminho do quê? No caminho da derrota na mente deles, o caminho do açoite.
O caminho da dificuldade está se aproximando, e aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e saiu glorificando. No caminho do sofrimento, parece que está dando tudo errado, parece que não vai dar certo, parece que a expectativa é de sofrer. Jesus vai sofrer, vai acabar tudo, e acabou a nossa esperança, parou com tudo. No caminho da notícia de morte, quem disse que você vai morrer? No caminho da notícia da adversidade, quem disse que você não vai ver milagre ainda neste caminho? Jesus está caminhando, quem sabe tem 1 ou 2 discípulos desanimados com a notícia que ele deu do que ia acontecer em Jerusalém, mas quem permanece ao lado de Jesus, ainda que não compreende o que está acontecendo, ainda vai experimentar milagre, ainda vai ver o Messias atuando como Deus, porque Isaías profetizou, lá estava escrito que ele levaria todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele levaria consigo na cruz do Calvário. A notícia é desanimadora, parece que não vai dar certo, mas se você permanecer, mesmo sem compreender, vai viver milagres ainda. Agora eu finalizo, irmãos. A vida do crente, todos nós sabemos, como a de qualquer homem, é um vapor, vai passar, assim. Quando eu penso nisso aí, a minha esposa até fala: acho que meu marido tem um problema, acho que tem um probleminha de envelhecer, assim. Eu fico com uma dó dos velhinhos, muito velhinho assim, porque eu fico pensando, daqui uns 50 anos, não sei se vai estar aqui, né? E não é assim mesmo? Tem como fugir disso aí, irmãos? É a vida. Nós tudo vamos morrer, se Jesus não voltar antes, né? Nós esperamos não experimentar a morte. Isso também é tão certo como a morte. Aliás, é mais certo do que a morte. É mais certo que Jesus volta do que eu morra. Isso é mais certo. Mas caso ele demore um pouquinho mais, nós não tem outro caminho. Então aproveita para viver ao lado de Jesus. Aproveita para desfrutar. Eu fiz um propósito comigo. Tio Vardo não está aqui, vou falar. Eu amo tanto esse velhinho, tio Vardo. Não está aí não, né? Está em casa descansando, né? Toda vez que eu passo na rua agora, que ele está lá tomando sol, na cadeira de rodas, eu desço e abraço ele. Porque eu vi ele, diácono da igreja, de pé, com a perna firme, servindo a Deus com alegria. Não sei quanto tempo ele vai ficar, tomara que fique ainda uns 20 anos, mesmo que dê trabalho. Mas eu decidi viver e aproveitar a vida que Deus nos deu com alegria. Nós não podemos viver aqui reclamando: não estou entendendo, não quero mais saber disso. Vamos parar de reclamar e viver. O nosso Deus não precisa dar explicação para ninguém. Ele já triunfou, isto é um fato, uma realidade. Nós viveremos em gozo, em alegria nos céus. Vamos viver com alegria. Não estou entendendo nada, mas eu quero desfrutar da vida, quero abraçar os velhinhos, quero desfrutar da alegria de viver em comunhão com os meus irmãos. Eu quero beijar muitos irmãos, abraçar, eu quero desfrutar da vida. Pegar o filho no colo, daqui a pouco vai crescer, tem que abraçar o filho. Tem que aproveitar, irmãos. Não sei como será o cenário desta igreja daqui 20 anos. Talvez alguns irmãos não estarão mais aqui.
eu quero finalizar. Tem um versículo que eu separei aqui, mas como sempre eu faço, eu acho que eu já perdi ele aqui na minha própria Bíblia. Eu tenho TDAH, viu, irmãos? Achei. Isso aqui é de outro culto. Perdi mesmo. Não, está aqui. Irmãos, Isaías capítulo... Não precisa abrir. Isaías capítulo 7, verso 14. Está escrito que nasceria uma virgem. Isaías, centenas de anos, 700 anos aproximadamente antes de Cristo. Isaías diz, vai nascer o Messias e ele vai vir de uma virgem. Capítulo 7, verso 14. Mateus 1, 22, Lucas 1, 26 está escrito, Maria está grávida. Aí eu te pergunto, Isaías sabia do que ele estava falando? Ele compreendia? Ele tinha total clareza do que ele estava profetizando? Não. E porque ele não compreendia, deixou de acontecer o que havia de acontecer? Também não. Miqueias 5:2, nasceria em Belém. Mateus 2 e Lucas 5, em Belém nasce um menino. Miqueias sabia do que estava falando? Ele tinha convicção, clareza plena? Não sei. Mas mesmo sem ter completo conhecimento daquilo que ele estava dizendo, ele pela fé acreditou e profetizou, e se cumpriu, mesmo sem entender, se cumpre. Com você acreditando, entendendo, compreendendo ou não, está escrito, vai acontecer. O nosso Deus falou e Ele cumpre. Ele cuida da igreja, Ele zela da igreja, Ele está cuidando dos caminhos estreitos que percorri e das setas que lançaram para me atingir, os gigantes que tive que derrubar, os espinhos que tentaram me machucar, me fazer desistir, desacreditar, mas o teu manto me